tem a sua carreira, ele já falou sobre isso, mas com certeza é o grande candidato. Até essa conexão que ele faz com o Tele Santana, eu acho muito interessante quando ele cita o Tele Santana, né, no aspecto daí mais técnico, enfim, do que foi o futebol, da transformação do futebol brasileiro. Mas uma comparação com o Flamengo, eu vejo o Flamengo muito forte nesse momento e curioso para ver, a gente está falando muito de Libertadores, mas no brasileiro a gente viu os números ali, o Flamengo muito forte, talvez o Flamengo seja o time mais, já que estamos falando de gelo, mais caliente, mais quente, talvez que possa mesmo superar desestabilizar esse time do Palmeiras pela qualidade dos seus jogadores e até por ter consolidado um pouco mais a sua defesa. Eu não vejo tanto isso no Atlético Mineiro, no Fluminense, nas outras equipes do Brasileiro, o próprio Corinthians e na Libertadores, principalmente nesse confronto com o Galo. Muita vantagem para o Palmeiras, apesar do confronto estar aberto, por tudo isso que se cita da equipe do Abel Ferreira. Agora, se fosse com o Flamengo, ele é mais, a longo prazo, ele é mais confiável, como cita aí a pergunta, mas o momento do Flamengo ele é de um encantamento, uma força ofensiva muito grande e que parece que pode ir ainda mais o Flamengo. E isso pode ser a grande ameaça do Palmeiras é o Flamengo, na minha opinião. Agora, o Palmeiras hoje não tem só um técnico, tem um mentor. O Abel é um mentor de uma filosofia, de um caminho de trabalho, mais do que o Dorival. O Dorival no Flamengo é um técnico, não são vários técnicos. É por isso que eu fiz a relação com o Tite. O Tite ia além da coisa do técnico, era uma mentoria. Falava, vem na minha que vai dar certo. Ó, o professor está falando muito no Tite, comparando. O Caco acaba de dizer que o Abel é um bom nome para a seleção brasileira. E tem um cara aqui atrás do professor, aqui na nossa tela, está ouvindo tudo isso atento. Porque ele está de olho também no cargo. Aliás, os dois estão de olho aqui, como né? Qualquer, o Cuca também, né? Como qualquer técnico, não é nada demais, aliás. Claro que... Qual é o técnico que não quer dirigir uma grande seleção como a seleção brasileira? O Cuca também é um candidato. E o Atlético Mineiro não está fora ainda. Não, muito Estamos pelo exaltando. contrário. E temos que exaltar, sim, o Palmeiras pela recuperação que teve ontem, mas está muito aberto isso aí. Muito, Tá? Abel. E tô com você. Ficou com gosto de derrota, mas foi 2-2 o jogo. 2-2 o jogo. E assim, e me parece que vira um desafio do Atlético agora, daqui até a quarta-feira que vem, no jogo da volta no Allianz Parque, que muita gente vai falar o seguinte, mas esse 2-0 aí, tava 2-0, ficou 2-2, né? Dolorido, doído pro Galo, difícil, jogava em casa, massa apoiando. Sim, mas é preciso também que o Atlético lembre por que chegou ao 2-0. Sim, eu acho que o Atlético tem os dois modelos aí, Abel. Eu ia falar tem o modelo da decepção de ter tomado empate e tem o modelo de que fez 2-0 jogando muito bem. Não foi 2-0 por acaso, não. 2-0 dominando o Palmeiras. Tem esses dois lados. Quantos times fizeram 2 gols no Palmeiras, num jogo, com chance de fazer 3-4? Não, e o Palmeiras tão macuado como ficou. Vamos ver o lado bom. Exato. São Paulo? São Paulo na final do Paulista. Na final do Paulista. Por isso que o São Paulo eliminou o Palmeiras também da Copa do Brasil. Mas você vê como teve a volta também, né? Porque o Palmeiras fez na volta. Então, tudo isso o Galo tem que olhar. O São Paulo no Paulistão, contra o Palmeiras, amassou. Exato. Fez 2, podia ter feito 3. Não foi 2-1 o jogo? 3-1. 3-1. É que abriu 3-0, tomou... É verdade, tem razão. Mas olha o que o Palmeiras fez com o São Paulo na volta, na final do Paulistão. Não estou falando da Copa do Brasil. Final do Paulistão. Pode acontecer na Libertadores? Pode. Agora, o Galo também tem que ver o lado positivo. Claro. Saiu muito mal, saiu abalado com o que aconteceu. Inclusive, teve parte da torcida que vaiou no final do jogo. Eu achei um exagero. Agora, qual é o lado positivo? Que eu imagino que o Cuca vai ter que explorar esse tipo de coisa. Peraí, nós jogamos muita bola. Jogamos. Nós fizemos 2 gols, poderíamos ter feito mais. Um time a gente pode ou o Galo não pode, professor? E poderá ainda mais, eventualmente, com Arana e Alan. E talvez nem precise, gente. O Galo pode eliminar o Palmeiras sem fazer gol. Se ficar 0-0 aqui passar dos pênaltis, é por isso que talvez, ao contrário de outros melhor fazer um golzinho, pelo menos. Não, é melhor, mas o Palmeiras vai fazer gol no Allianz. Mas é um melhor caminho... o Galo fazer também. Mas é um caminho viável. Ao contrário de situações, por exemplo, do Corinthians contra o Flamengo, o Galo não precisa nem fazer resultado. Sim.
Ano passado foi 0-0 o primeiro jogo, lembra? No Allianz. Pois é. Mas agora é o jogo da volta. Se tivesse o critério do ano passado, esse ano, aí sim estava ruim para o Galo. Aí sim, porque com 2 fora... Mas o maior problema do Galo é a defesa, né? É onde ele tem que corrigir justamente no seu sistema defensivo, porque ofensivamente ele até evoluiu nesse jogo. Então é complicado pensar num jogo que tu possa empatar sem o que o Abel falou. Em algum momento, com toda a força, até a chegada do Rony aí, o Palmeiras deve fazer algum gol. Não é que vá fazer, mas tem muito potencial para fazer isso. O Galo tem que ser mais, ainda manter essa agressividade. O grande desafio é esse, manter a agressividade ofensiva que teve em contra-ataques com Ademir e Keno, e depois outros jogadores que vierem entrar no segundo tempo, para que ele possa buscar um resultado e a consequência ser um empate, daí vai para os pênaltis, daí sim. Já vamos falar de Atlético Paranaense Estudiantes, informações ao vivo lá de Curitiba, mas antes, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rafael Prats, que não é, estou brincando, claro, mas pena, você vamos fazer de conta que você vai escolher o técnico. Acabou a Copa, o Tite foi embora. Quem é seu técnico da seleção? Abel Ferreira? Pode ser de Ou fora? Cuca? Tem que ser, tem um dos dois. Pode ser outro. Guardiola. Guardiola não aceitou. Abel Ferreira. Ah, que isso. Mostrou personalidade, hein? Boa. Sabe que o Abel seria uma boa transição? Porque tem essa coisa do estrangeiro, né? Sim. O estrangeiro na seleção brasileira. A Inglaterra que inventou a bola já teve um monte de estrangeiro ali, né? Teve sueco em Copa do Mundo, teve italiano. Brasileiro não pode ter estrangeiro. Mas seria uma boa transição, Abel, que é um técnico que pelo menos fala a nossa língua. Então, acho que seria uma transição interessante e no momento se justifica, porque é o grande técnico em atividade hoje no Brasil. Fala a nossa língua e já conhece, já está vendo de perto os problemas, o estilo, o pensamento, a cultura do futebol brasileiro. O calendário. Já chega sofrido. Exatamente. O Cuca e também o Hulk sobre esse confronto. Infelizmente é isso, né? O futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente tem muita oportunidade, não consegue concluir com gol. E a equipe adversária acaba aproveitando nossos erros. Agora é aprender com nossos erros para que no próximo jogo a gente possa aproveitar mais as oportunidades para poder concluir melhor jogadas. Tem jogo que tem resultado que acaba não condizendo com o que aconteceu no jogo, né? Foi o resultado de hoje. Tomamos um gol no acréscimo que dói o dobro, o torcedor acabou o jogo vaiando, ele tem razão, porque ele tinha 2-0 e tomou 2-2, mas ele indo para casa agora ele vai refletir, ele vai dizer, eu vaiei, mas os caras não mereciam a vaia, mereceu por causa do resultado e não do que eles apresentaram, eles deixaram tudo no campo. Aí o Cuca. O momento está ruim, desempenho do Galo desde a última vitória, em 17 de julho. Nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento, meu Deus, hein? 16,7%, baixíssimo. 4 gols marcados em 4 jogos, 8 gols sofridos em 4 jogos, 12,5% de conversão de grandes chances. E o jogo de ontem também mostrou um pouco disso. Fez 2 gols, mas perdeu uns 3 ali. Foi. No primeiro tempo perdeu 3. O Keno perdeu 2 e o Ademir perdeu 1 ali quase com gol vazio. Chutes até marcar um gol, 15,8. Chutes até sofrer um gol, 5,1. Muita coisa para melhorar se quiser eliminar o Palmeiras, o Prats. Abel, assim, essa volta do Cuca tem apenas 2 jogos, né? Mas se a gente comparar o que a gente viu no Beira-Rio, o que a gente viu no Mineirão, o time melhorou. Até o Caco citou que é um problema defensivo grande no Atlético. O Atlético tem sofrido muitos gols e isso se deve, me parece, também à maneira de marcar que é diferente do Turco com a maneira do Cuca. E para o jogo no Allianz Parque, a gente tem visto que o Palmeiras, em muitos jogos em casa, tenta em 15 minutos abafar muito o adversário. Sai para pressionar, sai para fazer o que o Atlético fez ontem no Mineirão, mal comparando, né? Marca a frente, coloca muita gente no campo de ataque, tenta encurralar. E o Atlético tem esse desafio para não ficar encurralado em São Paulo. Eu acho que é por isso que a gente comentava. Fica uma sensação muito ruim de um time que abre 2-0 e toma 2-2. O Cuca citou isso ontem, né? Olha, houve vaias aqui, mas a gente tinha 2-0 e sofreu o empate. Agora, tem muita coisa boa para ser lembrada. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético é um modelo que o Atlético tem que tentar repetir em São Paulo.
não sei se marcando tão à frente, com tantos jogadores colocados pelo meio campo, para exatamente deixar a defesa cada vez mais distante de marcar na própria área. Quanto mais o Atlético vem para trás para marcar, pior fica. Então, um time que tem dificuldade para defender, tinha um treinador que marcava de um jeito, tem um treinador que marca de outro, como o Cuca, nesse momento, enquanto tiver resistência, obviamente tiver treino para isso, o Atlético, quando marcou à frente, marcou bem. Quando o Palmeiras começou a ficar com a bola e colocou o Atlético para trás, o jogo para o Atlético complicou muito em Belo Horizonte ontem. Tem que fazer em São Paulo o que o Atlético fez com o Palmeiras no primeiro tempo de Belo Horizonte é complicado. É complicado. É utopia. É muito complicado. Por quê? Por quê? É complicado. O campo não é o mesmo tamanho, a bola não é redonda. Os jogadores não são os mesmos. São 11 para cada lado. Mas não é simples assim. Senão virava videogame. Eu acho que o primeiro passo é não ser em São Paulo o que o Palmeiras foi em Minas no primeiro tempo. Sim, aí também. O Galo está morto. Também. A primeira coisa. Não pode sofrer aquele sufoco. Senão o Palmeiras não perdoa. O Palmeiras sendo pressionado já consegue fazer essas coisas. Você imagina um Palmeiras pressionando no primeiro tempo. Então é o primeiro passo do Cuca. Eu acho que os dias vão passando, a impressão vai se desfazendo. A gente percebeu aqui nas nossas conversas que a impressão é muito mais em cima do volume de jogo dos dois times do que propriamente do resultado em si. O resultado é perfeitamente alcançável. Continua muito em aberto. A gente vendo um primeiro confronto, ficou empatado, e se empatar o segundo, é pênalti. Não, qualquer vitória. Se ganhar de 1-0, 2-1, o Galo está classificado também, assim como o Palmeiras. Sim. Não é impossível, mas é difícil, né? Primeira coisa que o Galo tem que pensar é isso. E retomar aquela coisa do... O atleticano tem essa frase, né? Eu acredito. Tem muito motivo para acreditar. A gente falou da volta do Rony como um possível escape. E o que é o Keno no Atlético? O que é um Hulk? O que é um Arana de volta? O que é o Alan voltando a fazer aquele belo trabalho, não só fechando quando o Arana vai, mas também de saída de bola do Atlético. Então a tendência é que o Atlético tenha até condições melhores de fazer o jogo do que tinha no primeiro tempo de ontem. Aí tem que trabalhar essa retomada, né? Aí é com o Cuca, para fazer a cuca do pessoal. O Galo ontem no primeiro tempo, ele lembrou um pouco, ou muito, o Galo de 2021. E o que tem de ruim no Galo ainda é vestígio do Turco Mohamed? Não só, né? Eu acho que o fato do Galo não ter matado o jogo ontem é uma coisa que veio, inclusive, da campanha da Libertadores de 2021. Também caiu diante do Palmeiras porque não matou. Isso não tem a ver com o Turco Mohamed. Eu acho que o Cuca está procurando um reequilíbrio. O grande barato do trabalho do Cuca era o equilíbrio daquele time campeão brasileiro entre defesa e ataque. Isso se perdeu com o Mohamed. Não vai conseguir da noite para o dia. Mas eu também já vi uma evolução. A questão física que o Caco falou passa muito por isso também. O Galo precisa, antes de tudo, se reequilibrar fisicamente. Caco, sua análise, o que tem que melhorar? Já melhorou? Tem vestígio de Turco Mohamed nisso aí? Já lembrou o Galo de 2021 ou ainda está longe, naquele primeiro tempo de ontem? Lembra um pouco pelo poder ofensivo, mas tem que, na parte coletiva, por exemplo, ele melhorou bastante, né? Eu vejo muito assim a entrada do Zarate no lugar do Nacho em relação ao jogo do Beira-Rio, por exemplo. O time ficou mais ligado, mais intenso. O Nacho, fisicamente, não vive um bom momento. Mas era importante, por exemplo, no jogo de ontem, ele entrar para segurar o resultado, era bom, porque ele é um jogador de retenção de bola, de giro, né? Mais articulador, enfim. Mas acabou não funcionando até pelo tempo que ele entrou e o Palmeiras superou. Mas o que, além da questão defensiva, que é mais coletiva e tática, não vejo tanto de uma forma individual, individualmente os atacantes têm que também aproveitar as oportunidades que estão tendo. Por mais que o Keno esteja bem, ele também no jogo contra o Internacional, ele e o Ademir tiveram oportunidades antes do Inter fazer os seus primeiros gols e o Atlético não fez. E o Cuca até falou na coletiva, se a gente faz aqueles gols no início, o jogo seria outro. E depois é que ele sofre aquela série de gols. Então a minha dúvida assim, qual o Cuca ainda não venceu? Tem um jogo contra o Atlético Paranaense ainda no final de semana pelo Brasileirão, né? Que deve poupar jogadores, mas é mais um jogo que tu corre o risco de não vencer, e aí o Cuca fica numa sequência sem vencer também o Cuca,
né? E isso, de certa forma, abate a confiança do Atlético Mineiro. O que eu vejo, qual vai ser o Atlético? Vai ser aquele do... Porque agora o jogo é fora de casa contra o Palmeiras. Vai ser aquele de mata-mata, é outra atmosfera. Mas vai ser o que jogou contra o Inter? Ou vai ser esse que no primeiro tempo em casa se impôs? Ele tem que tentar fazer o que fez em casa, fora de casa também. Senão ele vai se complicar, como se complicou contra o Internacional. É que não há necessidade de ser galo doido. Do ponto de vista da classificação, não há necessidade de ser galo conservador? Nem conservador, o galo mais equilibrado. Aquele galo campeão brasileiro. Esse é o ideal que tem que ser buscado. Olha as vaias da torcida que o Cuca comentou. E aí eu quero saber de vocês se são merecidas ou não, Prats. Olha, ó. Elas estão no contexto, né, velho? Elas estão no contexto. É porque realmente a sensação ficou uma sensação muito complicada para o atleticano que esteve no Mineirão. O atleticano viu um 2-0, que era uma vantagem muito boa, ficar 2-2. Me parece que assim, as vaias não foram em relação à atuação do time, que o time jogou mal, o time decepcionou, não. A decepção se deu pelo contexto da partida. Né? Então, as vaias me parece que foram muito mais direcionadas a 2-0, ficou 2-2, era uma vantagem muito boa, do que a gente não gostou do que viu, entendeu? Vai ao placar. Assim, e o gol no final, depois dos 45, o Palmeiras empatou já nos acréscimos. Tudo isso tem um peso para o jogo, né? Tudo isso tem um peso para o jogo. E o Cuca falou sobre isso, né? Que ele entende as vaias pela vantagem que tinha e o Palmeiras vai buscar. Mas não pelo que o time apresentou. O time jogou bem. Mas eu acho também que foi um pouco pela passividade nos minutos finais. Tudo bem, até depois do empate do Palmeiras a gente tem um escanteio, o Galo... mas é muito pouco. Né? Porque... Eu acho que recuou muito e o Cuca demorou para mudar. Ele tinha boas opções, teve uns 2 ou 3 jogadores que entraram ali, 42, 43. Pedrinho e Kardec entraram nos 43. Exatamente. E pensa num pedaço do jogo, um pedaço significativo, em que o Galo esteve ausente. O Galo esteve ausente ali, desde que o Dudu perde o gol de empate, até sair o gol de empate do Palmeiras, não teve Galo no jogo. Não podia, né? Tinha que continuar ali, vivo. Se a gente falou pelos números, o quadro a gente mostrou que no primeiro tempo o Palmeiras mal passou o meio-campo. No segundo, nesse pedaço que o Galo devia estar mais atento para não tomar o empate, o Galo esteve ausente do jogo. O Cuca deve ter percebido isso, né? E talvez até nesse momento ele esteja fazendo uma autocrítica pela demora nas alterações. Demorou muito, sim. E eu acho que alguns dirigentes do Galo, de repente, devem estar arrependidos de ter... Não sei se eles tiveram a opção de segurar, mas de ter liberado, vendido o Savarino. Era um jogador fundamental. Era. Né, não sei se tinha opção dele continuar. Às vezes, quando o jogador quer ir embora, empresário, enfim. Mas era um jogador decisivo. Como diz o Prats, ajudava muito. Ajudava muito. Ajudava, Abel. E você citava dos jogadores que talvez retornem em São Paulo, no jogo da volta, né? O Alan e o Arana são jogadores de um nível muito alto. Agora, o Arana não estava bem. O Arana já jogou melhor, antes desse Arana que se contundiu. Né? E o Rubens, que é um jovem, fez um jogo muito correto. Ele não foi um jogador assim que chamou atenção, que tomou conta do jogo, não. Mas ele foi muito correto. Praticamente não errou na posição dele. Teve uma missão difícil ali. Missão muito difícil. O Palmeiras chegou a apoiar. Então, assim, não dá para falar que quem substituiu Arana e Alan comprometeu. Não. O Rubens fez um bom jogo. O Otávio fazia um bom jogo, é que ele erra o passe que origina a falta do gol do Palmeiras. Agora, também não pode resumir a atuação do Otávio a esse erro de saída de bola. Ele marcou muito bem o Veiga quase não jogou. Então, acho que o Atlético teve boa reposição em relação a jogadores que são importantes e não puderam jogar. Talvez os dois voltando, com o Cuca agora, com um treinador que eles conhecem. Tudo isso tem um peso, né? Porque contar com Alan e Arana em São Paulo pode mudar um pouco a cara do time também. Vamos ver o que pensam os fãs de esportes na hashtag F360BR com a sua participação, amigo e amiga, como o Marcos. O problema do Galo é o mesmo que aconteceu ao Flamengo por Jesus. Soberba! O Marcos está vendo marra no Galo. Tá brabo, Marcos. Será que ele vaiou ontem? José Renato Ribeiro, que está sempre conosco. Se até o Prats vai casar, Galo e Corinthians têm que acreditar que é tudo possível. Não podem... É por aí, Prats? Não, eu acho que a analogia do fã de esporte não teve nada a ver, não tem pé nem cabeça. Tem a ver Você não vai casar? Eu tô imaginando o Vitor Pereira no vestiário com os caras assim. Quem não acredita? É impossível, é o Prats casar. Já pensou? E o Cuca? Ai, meu Deus do céu. O técnico do Galo pode falar, olha,
Se o Prats, depois de 14 anos enrolando, vai casar, por que a gente não pode ganhar do Palmeiras no Allianz? E os jogadores reagindo. É isso aí! Que cena, hein? Isso deve ter sido uma cena fantástica. O José Renato está sempre com a gente, ele tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Percebi. Em tudo. Você viu? Fiscal. Percebeu? Gostou do comentário Percebi. dele? Não, eu acho que era elogio, não teve nada a ver, mas eu Fiscal de respeito. Estado Civil agora. Respeito. Cada um. Sommelier de relacionamento, hein? Não é boa essa? Sommelier de Foi lá relacionamento. nisso e lá com a Libertadores. Uma maravilha. Sensacional. Diga, Pedro Ferrari, você tinha falado alguma coisa aqui, mas quando estávamos em... Sobre o casamento do Prats. Sabe o que eu estava lembrando? O Cuca, normalmente, a gente até comentou isso outro dia, né? Sempre no início de trabalho do Cuca tem uns 3 ou 4 tropeços. Né? Às vezes piores. Piora para depois melhorar, né? Aquele início do Palmeiras de 2016, que ele foi campeão, Também. no início ele teve umas 4 derrotas Deu da Água seguidas. Santa, de goleada. E aí depois ele prometeu, não, nós vamos ganhar o Brasileiro. E tinha aquela calça roxa. Lembra disso? A sequência é essa, 3 tropeços e uma promessa. Então, E muitas vezes ele cumpre, hein? Então, ele tropeçou contra o Brasileiro. Internacional, foi a estreia, não foi? Isso. Foi. Tropeçou feio. Aí ontem estava ganhando 2-0, levou 2-2. É um mini tropeço. Um mata-mata, tá 2-0, de mini para médio. Né? Ficou com gosto de derrota. Ele não tem mais muito tempo, não dá para esperar mais. Semana que vem, quarta-feira, daqui a 6 dias, já tem outro jogo, e aí? Você tropeçar quando é o início da temporada no Campeonato Mineiro é uma coisa. Agora é outra Você situação. tropeçar nessa condição, Não, e ele voltou sabendo disso, né, professor? É bom a gente falar, não tem nenhum tipo assim de... não, que agora ele precisa de tempo. Não, ele voltou a um lugar que ele conhece muito bem, que ele é idolatrado, e ele sabe que a Libertadores está muito mais possível, por mais que seja aí contra o melhor time do continente, no caso do Palmeiras. Porque o brasileiro para o Atlético agora, 10 pontos atrás do Palmeiras, é preciso que quem esteja à frente deixe muito ponto pelo caminho. Né? Então, quem está à frente deixar ponto pelo caminho, e o Atlético tiver um aproveitamento muito alto, pode pensar em ganhar o brasileiro, mas está muito distante. A Libertadores não. A Libertadores, o Cuca voltou para situações como essa, de ontem no Mineirão, a volta no Allianz Parque, porque o Atlético deve saber também o seguinte, Abel, se a gente tirar o Palmeiras, a gente tem um outro tamanho na competição. Mal comparando, é como o São Paulo tirou o Palmeiras na Copa do Brasil, está tirando o melhor time do continente. Então, assim, quer dizer que quem vai ficar? Não, quem vai ficar tem condição de ganhar também. Você não vai chegar a uma semifinal à toa. Mas você tirar o Palmeiras do caminho, muda muito a moral de quem consegue fazer isso. E o cartucho da Copa do Brasil já está queimado também. Exato. Ele já chega com esse cartucho queimado. Aliás, no final de semana, já que você falou em Campeonato Brasileiro que o Galo está em 7º lugar, 32 pontos, 10 pontos a menos do que o Palmeiras, com 42. E aí no meio tem Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo e Inter. No final de semana, no domingo, tem Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. E no domingo também, só que às 19 horas, tem Galo e Atlético Paranaense no Mineirão. Os dois será só com reserveira? Você acredita nisso? Aposta nisso? Eu acho que sim. Eu estou perguntando, Mas você acha que os 11 reservas, Abel? 11 talvez não, mas quase misto todo mundo, aí. eu imagino, olha, no Galo, se bobear mais... Não, no Palmeiras também, mas no Galo, Tirando para os jogar goleiros. com essa intensidade de novo, precisando muito de físico, de mental e de técnico, na quarta-feira, ele vai colocar alguém contra o Atlético Paranaense no Mineirão? Eu estou imaginando Pedrinho, Kardec... Goleiro sempre. O lateral esquerdo, Dodô, de repente... Não sei se estão todos esses à disposição, mas Guga, Nacho, de repente titular. Eu acho que vai de reserveira total. E o Palmeiras... Também? O que vocês acham? Não sei, eu acho que o Palmeiras também, hein? Eu acho que a possibilidade é bem grande disso acontecer, Abel. Eu não sei se com 11 diferentes dos que jogaram no meio de semana. Mas pelo menos uns 7 ou 8. Eu acho 11 que não é muito lá do Abel, né? Não acredito que vai mudar os 11, né, professor? Mas Não. meio time ou mais que meio time, acho que sim. E eu Muito faria possível. a mesma coisa se eu fosse um técnico ou o outro. Força total, até porque é um jogo que vai exigir muita... Força total na quarta. Na quarta. Então, você pouparia quase todo mundo. Pouparia. Deixaria de fora. Você sabe que nesse caso, talvez menos por motivos físicos e mais por motivo de concentração mesmo. De fechar no objetivo maior. Eu acho que os dois times precisam disso, o Galo mais. Então, mas tem um Quando outro o cara lado aí. deixa de fora o Prats, professor e Caco,
ele pensa em algumas coisas. Uma delas, risco de lesão. Ah, o cara pode se lesionar no treino. Claro que pode. Claro. Já vimos várias vezes. Normalmente, é óbvio que a intensidade, o enfrentamento, as pancadas são muito maiores num jogo do que no treino, né? No treino você pode até tentar controlar isso um pouco mais. O adversário no treino, Sim. a maioria das vezes não vai entrar tão duro. Bom, enfim, uma delas é risco de lesão. A outra delas é a parte física mesmo, de você querer o cara inteiro na quarta-feira. Como diz o Vitor Pereira, de você querer os caras frescos. Fresco, né? Inteiraço. Essas duas são as principais, né? E a mental também. Mas tem uma contraparte, tem um outro lado aí, tem um contraponto aí, Abel. Qual é? Como a gente fala de um futebol brasileiro que é muito emocional, é muito de confiança, é muito de sequência, alguns treinadores, eles não tiram o time ou não tiram tanta gente no brasileiro, porque eles consideram que o que você fizer bem no domingo ou no sábado vai ter reflexo na quarta-feira. Tem esse lado também. Por isso que, assim, eu acho que quem estiver bem fisicamente, não tiver nenhum tipo de objeção, de proibição, de recomendação médica, fisiológica para jogar... Se estiver estourando... eu acho que se tiver condição de jogar, joga. Você acha que o Palmeiras, então, vai... O Palmeiras, a possibilidade é maior de ele colocar titulares no domingo? Até pela posição na tabela, o Palmeiras brigando pelo título com o Corinthians ali no cangote? Um cangote, entre aspas, mas está 4 pontos atrás. Na próxima rodada é Corinthians e Palmeiras. Né? Então também é importante saber qual a vantagem que você vai chegar para esse jogo. Né? O brasileiro você vai conquistando rodada a rodada. Não sei, Abel, a não ser que realmente haja aí um esgotamento físico muito grande, uma recomendação muito grande. O Abel Ferreira não é um treinador de trocar aí 9, 10 jogadores, a não ser que realmente esteja todo mundo no limite de possibilidade de cansar, de um desgaste muito grande, porque a gente não pode esquecer que, como o nosso futebol tem um lado emocional muito grande, uma boa atuação no domingo reflete na quarta-feira. Mal comparando, o Inter vai jogar Sul-Americana hoje, Abel, vem de um 3-0 no Beira-Rio contra o Galo. É um outro Inter que vai para a Arequipa. Eu estou pegando o Inter como exemplo, porque eu acho que há outros exemplos também no meio do caminho, de quem vai muito bem no final de semana para tentar manter o Eu acho que o Abel mantém a estrutura, que é a atuada do trabalho dele. Eu entendo Os dois no fim de semana jogaram com o time completo, né? Sim. Jogaram com o time completo. O Galo na derrota para o Inter e o Palmeiras que venceu o Ceará. Só que o Palmeiras foi sábado. Isso. Mas os dois jogaram com o time completo. Diga, Caco. Não, eu entendo que o Palmeiras ele pode poupar mais. E o Galo deve poupar mais. Ele precisa poupar mais, até pelo seu problema físico. Palmeiras dá para poupar mais e o Galo precisa, ele tem essa necessidade. Só que é um dilema. Por outro lado, ele pega um adversário mais forte, que é o Atlético Paranaense, aí tira toda essa confiança que o Prates falou. É muito complicada a situação do Galo. O jogo do ano, o jogo da vida é esse contra o Palmeiras. Eu pouparia o máximo possível nesse jogo, independente do que possa acontecer contra o Furacão. Atlético Paranaense, que também talvez tenha que poupar. Joga hoje, né? Né? Joga hoje. Joga Felipão hoje. não Sim, tirou também, o time contra o claro. São Paulo. O jogo na Argentina vai ser difícil, qualquer que seja o resultado hoje. Então todo mundo tem seus problemas. E o Abel não pode pensar também em avaliar pelo adversário, de repente, com todo o respeito ao Goiás. Mas, por exemplo, ele pega o Goiás em casa no domingo. Ele pode pensar, Mas o Goiás não é um timaço, não é um time que está lá embaixo, tal. De repente, com mais reserva, eu não preciso, por exemplo, arriscar de pôr o Scarpa, posso descansar o Scarpa, fulano, Beltrano, tal, o Gustavo Gomes, e com os meus reservas, que são muito bons, eu tenho condição de ganhar do Goiás e seguir na ponta. Não pode pensar assim também? Pode. A toada do Abel é essa, né? Ele poupa principais jogadores, isso já desde que está no Palmeiras. Ele começa poupando principais jogadores e, de acordo com a necessidade do jogo, ele vai colocando esses jogadores depois. Acho que esse é um pensamento bastante pertinente. Agora, não é a do Abel entrar com um time B, com um time que nunca jogou junto. Isso o Abel dificilmente faz. E também não é do Sport Center ficar poupando. Não. Descanso, fulano, não. Beltrano. O Sport Center vem com o time completo, não vem? Vem com o time completo. Força máxima? Tá todo mundo aí, claro que sim. Por que não estaria? É ou não é? Exatamente. E reforçado hoje com Mari Pereira, eu vi nos bastidores. Sabe muito, hein? Sabe muito. Sport Center chegando, como sempre, com muita informação e análise para você, na sequência do F360, que volta amanhã às 9 da matina. Amanhã,
com o William Tavares. Não, Pode acabar não fica com fake news, Abel. Pega mal pra você que tá fazendo fake news. Vou confirmar, então. Que é isso? Vou confirmar. Valeu, Caco, Rafael Prats, professor Celso Zelt. Valeu, Vem aí o Sport Center. E amanhã quero ver o William Tavares aqui, hein? 9 da matina, hein? Tô pagando pra ver essa. Valeu, rapaziada. Este é o Sport Center. Hoje não, Faro, quer dizer, hoje não, Galo. No finalzinho do jogo, o Palmeiras não deixa o Atlético abrir vantagem na Conmebol Libertadores.